Neemias capítulo 6. Vamos falar hoje sobre as armas dos obreiros para vencer o inimigo no livro de Neemias. Capítulo 4, capítulo 6 falam das acusações, das difamações, das perseguições, das palavras, das calúnias que foram trazidas. Mas o capítulo 6 também vai nos falar das armas que Deus nos dá. Então vamos fazer a leitura no capítulo 6. Meu Deus, a minha Bíblia foi para Daniel. Eu tinha aberto e ela foi para Daniel. Vamos para o capítulo 6. E tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto de todo o povo, dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, tu queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. E mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, vamos ler juntos: fortalece as minhas mãos. Vamos dizer essa última frase, é uma oração relâmpago de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É o que eu desejo hoje à noite, que Deus fortaleça as suas mãos. Que Deus te adestre para a peleja. Que Deus prepare a igreja nesses dias tão difíceis. Senhor, fala conosco. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Até mesmo os visitantes que vieram nessa primeira vez à igreja local aqui ouvir a tua palavra. Que eles se sintam edificados e queridos e preciosos aos teus olhos. Se vejam preciosos aos teus olhos. Que o Senhor fale aos seus corações, mas também fale ao coração da igreja aqui presente e de todos aqueles quantos nos acompanham pelas redes sociais. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar. Deus nos fala no livro de Efésios, capítulo 6, que a igreja tem algumas armas. Armas de ataque e também armas de defesa. Hoje de manhã nós falamos sobre o capítulo 5 de Neemias, falando sobre um grande problema que surgiu, um problema interno, a usura de agiotas que estavam explorando o povo de Deus. A semana passada nós estudamos sobre o capítulo 4 e o capítulo 6, sobre a grande perseguição de Tobias, Sambalate, Gesem e todos os arábios que estavam ali, num levante contra Neemias, visando paralisar a obra de Deus. O capítulo de número 2 nós havíamos estudado, falando do desafio de Neemias pedir auxílio do rei e contar com os recursos que Deus providenciou de forma sobrenatural para que eles entrassem, ele voltasse para Jerusalém e restaurasse os muros. O capítulo 1 fala do peso que Neemias trazia sobre si. Um choro, uma tristeza, porque os muros estavam caídos. Os muros da cidade tinham sido derrubados pelo exército da Babilônia. Jerusalém havia sido destruída. Os pobres ali ficaram. 70 anos depois, 3 levas de judeus voltam.
A primeira leva com Zorobabel, o governador. A segunda leva com Esdras. E a terceira leva com Neemias para restaurar os muros. Nós colocamos no boletim 52 dias, está em letras garrafais, grandes. Grande aqui, 52 dias de oração. A cada dia você tem uma palavra de Neemias para orar. A cada dia você tem um desafio de tomar esta promessa, orar por sua vida. Mas se você lê o boletim, nós não estamos orando por nós estamos orando pela igreja brasileira, nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pela nação, pela situação crítica, caótica que a economia do país se encontra. Uma situação ainda difícil na área política, a nação totalmente dividida por ideologias. E além disso, apesar dos dias tão difíceis, e quanto mais difícil, o desafio seria que nós estivéssemos mais presentes na igreja, mais atendendo ao clamor de Deus, atendendo a esse propósito, atendendo a essa campanha, podemos assim dizer. Meus queridos, os dias não são bons, são dias maus. Os dias são difíceis. A crise não cessou ainda sobre esta nação. Somente olhando a fila de desempregados que foram buscar uma vaga de emprego ali em São Paulo, esta semana, no centro da cidade de São Paulo, capital. Isso mostra a crise que nosso país se encontra. A economia parada, a bancarrota. Uma metade da nação torcendo nas redes sociais para que o governo atual fracasse. E isso mostra a necessidade e a urgência que a igreja brasileira precisa se levantar e se colocar na brecha. Nós não estamos aqui pedindo a você para orar pela denominação Nova Vida. Nós não somos melhores. Nós temos muitas igrejas espalhadas por este Brasil. Mas Deus só tem um povo com quem Ele pode contar. Esse povo é a igreja dEle. Aqueles que têm aliança com Ele. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram arregimentados por Ele, aquele que o Espírito chamou, aquele que o Espírito Santo gerou no coração um novo nascimento. O apóstolo Paulo disse que aqueles a quem Deus chamou, Deus justificou. Aquele que Deus justificou, Ele predestinou. Aquele que Deus predestinou, Ele haverá de glorificar esses santos. Os eleitos, os chamados, a igreja é chamada de eclésia, os chamados para fora, os eleitos. Você pode ser membro de uma igreja, mas você tem que entender que existe uma causa maior que nos faz unidos. A causa maior é a causa que o apóstolo Paulo abraçou. Ele disse: ninguém me moleste, porque eu trago em mim o peso por todas as igrejas de Cristo. Todas as igrejas. Nós não podemos pensar numa visão tribal, apenas valorizando a nossa denominação. Nós não podemos achar que esse Brasil vai ser resolvido através de apenas uma igreja pequena como a nossa, orando e intercedendo. Existe uma geração hoje de oba-oba. Existe uma geração de igrejas hoje que as pessoas lotam as igrejas domingo muitas vezes para shows, espetáculos, mas não há aliança com Deus, não há compromisso com Deus, não há relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos a sua igreja. Nós temos armas de ataque e nós temos armas de defesa. E no capítulo 4 e no capítulo 6, os inimigos, veja o título do capítulo 6, acompanhe a sua Bíblia. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Volta para o capítulo 4. Veja o título desse capítulo, a defesa contra os adversários. Se Neemias já tinha enfrentado Tobias, Sambalate, volta para o capítulo 2, verso 19. Já começa com a conjunção adversativa, porém Tobias, Sambalate, o Horonita, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, o que eles fizeram? Zombaram, desprezaram e disseram: que é isso que fazeis?
Neemias não perde tempo. No versículo 20 ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Mas o capítulo 4, ele mostra mais uma vez a ação dos inimigos. Versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro estava sendo edificado. Marque na sua Bíblia o verso 1, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. É isso que a igreja brasileira precisa aprender. As pessoas dizem até no popular, parece que quando nós oramos, piora, pastor. É verdade, piora mesmo. E vai piorar. Vai piorar porque o inimigo sabe que ele vai perder o terreno que ele ganhou na sua vida e ele já perdeu. Ele vai perder o terreno. Porque o Senhor Jesus vai tomar essa área que o inimigo havia invadido no seu ser, na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua mente, e o Senhor vai estabelecer o seu reino sobre a sua vida. Os muros que falam para nós das brechas. Perguntaram para mim recentemente, onde é que está na Bíblia respaldo para dizer fechar as brechas? Tem na Bíblia. As brechas, você pode ver lá em Lamentações. Você vai ver os muros citados em Jeremias, os muros caídos. Você vai encontrar algumas expressões de Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 27. Não tem a palavra brecha, mas tem a palavra não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, se der lugar ao diabo, ele vai conquistar. Ele vai dominar aquele território. É nesse capítulo 4 que Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque se nós nos iramos, se nós alimentamos a ira, vem doenças também. Vem problemas psicossomáticos. E ele fala toda a gritaria, toda blasfêmia, toda a ira, toda chocarrice, tudo isso está lá em Efésios 4. E ele resume dizendo, e nem deis lugar ao diabo. Então está aí a expressão da brecha. O muro estava sendo construído, as brechas estavam sendo fechadas, brechas literais. Mas o que diz o versículo 4? Ele escarneceu. E todo o capítulo 4, versículo 7 ainda diz, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, vamos ler novamente, ficaram sobremodo irados. E é isso que eles fazem, eles vão se ajuntar com mais força para atacar você. Veja o verso 8 do capítulo 4. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. E uma coisa que o diabo gosta, gerar confusão no meio do povo de Deus. O versículo 8, a última frase diz, e suscitar confusão ali. Uma das coisas que me chama a atenção, que eu falei acho que domingo sobre isso, é que nós precisamos ter muito cuidado para não orarmos e gerarmos a palavra de concordância com o inimigo. Porque a nação de Judá é a tribo de louvor. Judá significa em hebraico louvor. E a tribo de louvor era para dizer, muito bem, Neemias, nós vamos perseverar, o Senhor vai nos dar êxito, vitória. Não, a tribo de Judá vai anuir o pessimismo e as palavras que os inimigos trouxeram. Veja o versículo de número 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Ou gente pessimista. Ou pessoas que são pessimistas, que às vezes estão perto de nós, andam conosco, e só vem um caos, só vem a tragédia. Pastor Felipe tem razão. Vocês já viram, eu fui conferir um dia desses os programas que passam na TV à tarde. Só fofoca. Todos os canais abertos, os canais mais importantes, todos são canais de fofoca. Eu assisti um dia desse, quando eu fui conferir, não que eu duvidei, mas eu fui ver, eu digo, meu Deus, está isso mesmo, esse lixo na TV? E eu fui ver um programa falando já de um jornalista de uma outra emissora, já torcendo, dizendo que ele vai sair, que ele já é o próximo da lista, que ele está queimado e que ele vai sair, porque o salário foi reduzido e ele não aceitou. Eu falei, está por dentro, hein? Sabe de tudo.
E são esses programas que dão ibope. E é esse tipo de pessoa que, quando nós vamos conversar, elas são as primeiras a serem as pessimistas. Os pessimistas que vão torcer até contra o propósito de Deus na nossa vida. Até mesmo dentro da igreja, nós temos que ter e pedir a Deus discernimento. Pessoas que precisam aprender com essa palavra que eu vou trazer agora, as armas de guerra, as armas de defesa, as armas de ataque. E uma das armas de ataque se chama discernimento espiritual. É preciso ter discernimento. Então vamos anotar hoje à noite quais são essas armas. São 6 armas. Primeiro lugar, o discernimento espiritual. Vai comigo para o capítulo 6, verso 2. Neemias era um homem maduro espiritualmente. Ele não se encantou, nem se intimidou com a proposta de diálogo dos inimigos. Versículo 1 diz, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, capítulo 6, verso 1. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Vamos ler? Sambalate, Gesem, mandaram dizer a Neemias, porque antes eles estavam atacando com zombaria, com escárnio, né, com difamação. Agora, como ele percebeu que Neemias não dava bolas, agora eles vão chamar para fazer dele um aliado, para se encontrar com Neemias. E a palavra que eles usam aqui no verso 2 é, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. E qual foi o discernimento de Neemias? Vamos lá? Porque tem gente que é tola. Tem gente que é ingênua. Ah, não é nada demais. Ah, ele está só me chamando ali para bater um papo. E se pegar uma pessoa que fala demais, vai entregar tudo. E diz o versículo número 2, a última frase. Vamos ler? Porém, vamos, intentavam fazer-me mal. Sabe o que é isso? Anote aí na sua Bíblia. Discernimento espiritual. É preciso ter discernimento. Ele discerniu que por trás de tamanha camaradagem, havia uma intenção maligna. E nós precisamos vigiar, meus queridos, e estar apercebidos de todas essas estratégias do inimigo. E nós precisamos discernir tanto o rugido do inimigo, como também a sua voz mansa e sedutora. O inimigo às vezes não vem apenas com rugido, com falso bramido, uma voz potente. Ele também vem com uma voz de sedução, como Lúcifer disse a Eva, não é bem assim que Deus quis dizer. Às vezes é uma estratégia para que, na ausência dessa arma tão poderosa, que é o discernimento, nós possamos ser pegos lá na frente. Gosto muito de ler o livro de Atos. Eu acho que o livro de Atos é um livro no Novo Testamento que a igreja brasileira deveria ler com mais afinco. Estão escritos ali os primeiros 35 anos da igreja primitiva. Um tempo que você vê do poder do Espírito, mas também das estratégias das trevas de paralisar a igreja. E quando Paulo chega na cidade, na região da Macedônia, no capítulo 16, onde ele vai plantar a igreja de Filipos, a primeira igreja na Europa que ele vai plantar, uma mulher sai o tempo todo falando, estes são grandes servos de Deus, estes são grandes servos do Deus Altíssimo, estes são grandes servos do Deus Altíssimo. E Paulo ficou incomodado com o excesso de elogios. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, nem sempre o discernimento virá na primeira hora, no primeiro dia. Discernimento vem às vezes por semanas, por dias, por meses. É preciso orar, é preciso refletir, é preciso pensar. E está lá escrito em Atos 16, que de passados alguns dias, Paulo se revoltou, o Espírito olhou para ela e disse, que agora esqueci o que ele falou, sai dela, espírito maligno, sai dela. Está lá no livro de Atos 16, sai dela. Eu lembrei de outra passagem de Jesus expulsando o inimigo. Sai dela, espírito imundo, sai dela. Era um espírito de feitiçaria, um espírito de encantamento,
um espírito sedutor. Ela estava acostumada a fazer isso, ela gostava. Bem semelhante àquele Simão mágico, que também Pedro teve discernimento com o apóstolo João, quando os dois foram ali para Samaria, em Atos capítulo 8. E a Bíblia diz que Simão foi batizado, não Simão Pedro, não confundam, Simão mágico. Se batizou, desceu nas águas, mas eu vou falar bem baixinho, não era nascido de novo. E a Bíblia diz, tem que aprender a ler a Bíblia diz que ele vendo que pela imposição de mãos do apóstolo Pedro, do apóstolo João, eles eram batizados no Espírito, ele deu dinheiro para receber aquele poder. Porque ele era alguém acostumado com o poder sobrenatural do ocultismo. E a Bíblia diz que Pedro olhou naquela hora e falou: por que você deixou Satanás entrar na tua vida? Isso fala do discernimento que nós precisamos pedir a Deus. E hoje, queridos, uma das coisas que a igreja precisa ter, eu e você, no século 21, é discernimento. É discernimento. Vamos para a segunda arma de defesa, a compreensão da importância da obra. Versículo número 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer. O que é que ele disse? Neemias tinha foco. Neemias compreendia a urgência da obra. Neemias, se fosse nos dias de hoje, ele diria para nós: olha, é horário de culto. Às vezes tem pessoas que chegam na nossa casa domingo, na hora de você vir para o culto, deixa as visitas lá. Ah, não, mas elas já sabem que você é cristão, que você tem culto a Deus. E você vai fazendo o pé de meia. Não, não é nada demais, eu vou ficar, no outro domingo não vou. Sempre vai surgir uma situação para o inimigo trazer para você ficar no lugar que ele quer que você fique. Então, quando nós olhamos para esse texto, qual foi a resposta de Neemias? Ele tinha compreensão da importância da obra. Vamos ver? Ele diz: estou fazendo, uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quantas vezes os obreiros de Deus se deixam seduzir por coisas menores, por vantagens do mundo, e abandonam o seu posto? Eu já conheço casos diferentes de pessoas que pediram a Deus: Senhor, eu sou enfermeira, eu quero uma porta de trabalho onde eu não trabalhe final de semana, eu quero estar no domingo na tua casa porque eu tenho um ministério. E Deus honrou. E Deus abriu a porta. Porque na medida que somos fiéis a Ele, leais a Ele, e Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele abre porta. Os líderes colocam as coisas mais importantes em primeiro lugar. Eles enxergam todas as coisas, mas se concentram nas coisas importantes. Eles investem o seu tempo naquilo que traz o maior retorno. Eu vou ler o que Charles Spurgeon dizia para os seus alunos em Londres, na Inglaterra, no século XIX. Charles Spurgeon foi chamado o príncipe dos pregadores. Todos os livros dele que foram traduzidos eu tenho até livros em inglês. É uma pessoa de referência. Um homem que tinha um discernimento. A igreja em Londres lotava para ouvir suas pregações. Ele era chamado príncipe dos pregadores. E ele disse aos seus alunos: se os reis vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Cristo. Às vezes nós abdicamos da nossa posição. Às vezes nós abdicamos do nosso posto. Imagina se hoje o Rogério decidisse não vir, não chamasse o Eduardo. Não teria filmagem. Muito bem, muita gente vai deixar de ouvir a palavra. Imagina se hoje o pastor Fernando diz: eu não vou pregar, não estou com vontade, eu não quero ir, eu estou deprimido. E muitas vezes Charles Spurgeon vinha pregar com uma profunda depressão. Ele pregava na unção, quando terminava de pregar, chegava em casa com dores terríveis da cabeça à planta dos pés.
O que hoje nós chamamos de fibromialgia. Possivelmente ele tinha fibromialgia da cabeça à planta dos pés. Só que naquela época não tinha Dorflex. Não tinha esses remédios que nós podemos tomar e tentar aliviar. E ele dizia, por que o Senhor me usa com tanto poder e me deixa entregue a uma situação dessa após o culto? E ele escreveu um dos seus devocionais dizendo a palavra de Paulo, quando Paulo diz em 2 Coríntios 4 e também na primeira carta, no capítulo 2, falando dos vasos de barro, que são de barro, mas o tesouro é precioso no que está dentro daquele vaso de barro. A excelência não é o vaso, é o tesouro. E é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Já contei esse testemunho aqui, alguns já sabem, meu sogro trabalhou e foi servidor público federal do Ministério da Saúde. E um dia o ministro da Saúde da época, do regime de João Batista Figueiredo, chegou a ele e disse assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? E ele falou, sei, com o ministro da Saúde. E eu quero dessa forma, assim, assim, assim. Meu sogro disse, não, vai ser dessa forma, porque nós fazemos aqui assim. Mas o senhor sabe com quem está falando? E ele deu uma outra resposta. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu sou o ministro do Evangelho. O seu cargo é eletivo. Eletivo não, é temporário, 4 anos. O meu cargo é permanente, por toda a eternidade. Eu sou embaixador de Cristo. O ministro não pôde fazer muita coisa, mas conseguiu mudar ele de posição, para não ter que engolir esse desaforo que ele ouviu, e talvez todas as vezes que olhasse para o meu sogro, se remeteria à cena trágica dessa fala que ele trouxe ali, naquele momento, junto ao meu sogro. Mas ele falou uma verdade. Depois que meu sogro morreu, que eu fui ler um texto do Charles Spurgeon sobre esta frase, eu pensei, eu acho que foi daqui que ele aprendeu, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos visto pastores que deixaram o ministério pastoral hoje. Eu conheço muitos pastores de outras denominações que hoje, na sua maioria, eles são professores da universidade, da própria denominação, e abdicaram do ministério pastoral. Eu conheço pastores, e nós conhecemos pastores de mídia, famosos, que deixaram o ministério e hoje são deputados, são políticos. Eu não tenho nada contra os que são políticos, que estão na política, mas eu entendo que não se pode abdicar de uma posição que Deus nos deu. Ainda que os homens se levantem, ainda que as trevas se levantem contra nós, ainda que as circunstâncias se levantem contra nós, meus lábios jamais se fecharão. Eu sempre louvarei ao Senhor, servirei ao Senhor. Como diz Paulo em Atos 20, 27, para que eu complete a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me confiou até aquele dia. O obreiro de Deus precisa saber 3 coisas importantes. Primeiro, saber que está fazendo uma grande obra. Segundo, saber que a obra requer atenção exclusiva. E terceiro, saber que a obra é prioritária. Aonde você está? Qual é a sua posição? A primeira arma se chama discernimento. A segunda arma, vamos lembrar, se chama compreensão da importância da obra. Vamos para a terceira arma, a prudência espiritual. Prudência. Vamos ler o versículo 3 do capítulo 6. 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias sabia que a intenção do inimigo era fazer mal. Mas quando responde, ele não expõe isso. Apesar de saber que Sanbalat, Tobias, Gesem intentavam fazer mal, ele não entra em querela. Ele responde, como diz lá no Nordeste, curto e grosso. E seco, objetivo. Talvez não foi grosso aqui, ele foi objetivo. E sabe o que é uma pessoa cautelosa, uma pessoa prudente? É uma pessoa discreta. É uma pessoa que não tropeça na língua, que não fala demais.
ela sabe ficar calada na hora certa. Embora tenha alguns que vêm com milho para colher maduro já na canjica e no angu. Tem gente que já vem com milho. E tem gente que quer saber. Meu sogro dizia, quem tudo quer saber, mexerico quer fazer. Tudo quer fazer. Meu sogro tinha muitos provérbios, muitos adágios populares, que a minha cunhada dizia assim, vou fazer um livro das frases dele. Essas frases, quem tem muito isso é a irmã Zezé. Ela está nos escutando aqui, mas ela é mineira e eu gosto muito das frases dela. Ela sempre fala uma frase mineira. Já dizia os tempos antigos, já dizia os antigos, né? Eu gosto muito de ouvir esses provérbios, porque os provérbios populares, alguns deles têm consonância com os provérbios de Salomão. E é muito importante nós termos a prudência. Ao dar as razões ao inimigo, Neemias realçou apenas a grandeza do que estava fazendo e não a vileza intencional dos seus contendores. Ele não deu mais munição ao inimigo. Seja objetivo, fale objetivamente, responda sucintamente. Não conte detalhes, a não ser que seja necessário, porque você pode perder o seu posto, a sua posição, por causa de uma tentativa do inimigo, porque faltou em você e em mim a prudência e a cautela espiritual. Essa é uma grande arma. A Bíblia diz em Efésios, vamos para Efésios, a gente está falando isso de Neemias, mas em Efésios ele fala muito isso para nós, até mesmo em Efésios 4, quando eu falei da brecha. Da brecha. Nós devemos ser prudentes, sejam prudentes da forma como vocês andam. É preciso amarrar os textos do Velho Testamento com os do Novo Testamento. A doutrina que forma a igreja não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. A igreja estuda o Velho e o Novo. Nós precisamos de toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas o Novo Testamento é o compêndio doutrinário para a igreja de Cristo. As cartas de Paulo falam de correções, admoestações, exortações. E esse é um grande problema da igreja contemporânea. As pessoas não têm doutrina, as pessoas só querem cantoria, show, espetáculo. Hoje, até púlpitos são transformados em boates. Apaga as luzes, câmera, ação, holofotes, gritaria, show, menos Bíblia. Nós somos a geração que mais tem traduções de Bíblia no planeta. A geração de hoje, talvez foi a única que viu centenas e centenas de traduções. Nós temos Bíblias no aplicativo do celular. Você baixa um aplicativo, você tem várias Bíblias, mas nós não lemos. Nós não ouvimos. Nós temos Bluetooth no carro, mas nós não ouvimos a Bíblia no Bluetooth. Eu faço caminhada de manhã e eu fico perguntando assim, não tenho telepatia e nem concordo com isso, mas eu vejo homens maduros, mulheres, 50 anos, 60 anos, esse povo agora está tudo fit, né? 60 anos, correndo, andando, de manhã, 7 horas da manhã, com fone. Aí eu corro lá, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra devocional do Charles Spurgeon, e aí eu digo assim, o que é que estão escutando? Eu tenho vontade de perguntar, o que é que eles estão escutando? O que é que eles estão ouvindo? Porque hoje, se você não for seletivo na rede social, nas redes sociais, nas mídias, você perde tempo. Hoje, por exemplo, uma grande tendência de plataforma agora, há anos atrás, há 10 anos, surgiram os e-books, os livros digitais. Agora estão vindo os livros de áudio. Agora estão vindo mensagens de podcast, de você ouvir os pregadores, os jornalistas em podcast, que são 20 minutos para você ouvir no carro. Mas nós temos isso e ainda não ouvimos. Nós temos recursos hoje que a geração de 40 anos atrás não tinha. Nós temos os recursos, mas nós não sabemos usar os recursos. Nós precisamos dizer a esta juventude que está vindo aí, que elas precisam de foco. Eles têm know-how, expertise em tecnologia, mas eles precisam aprender a ler. Alguém mandou até para mim essa semana um paralelo como era antes e depois. As pessoas tudo lendo jornal, os homens nas ruas de São Paulo assim, tudo jornal, lendo jornal de manhã. Eu também vi isso. Eu ia para a farmácia do meu pai, estava lá o meu irmão lendo jornal, o amigo lendo jornal. Hoje,
é lendo o celular. Sabe-se lá o que se está lendo. Na verdade, minha esposa está corrigindo aqui. Eles não estão nem lendo, eles estão olhando foto. Olhando a vida alheia. Fofocando. Esse é o problema dessa geração. A geração que tem tudo nas mãos, que poderia ler com qualidade, mas ouvir com qualidade, com discernimento, mas não ouve, não tem prudência, não tem cautela, não tem limites. Vamos para o capítulo de Efésios, capítulo 4. Aliás, capítulo 5, perdoe-me, eu falei 4, mas é o 5, versículo de número 8, 5, 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Depois ele diz no verso 14, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Agora leiamos o 15, é aqui que está a nossa arma, a prudência. Quem tem luz, quem anda na luz, não é a luz do pastor Felipe, não, é ele que anda junto a ela. Quem anda na luz do Evangelho, na luz de Cristo, verso 15, ele diz, vamos ler, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, parece que foi escrita hoje, para esta geração. Andem de forma prudente. Saibam remir o tempo. Saibam administrar os dias maus. Outra vez, ele diz no 17, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor e não vos torneis insensatos. Hoje tem líder que vai fazer barraco. Neemias não foi lá brigar com Sambalate, não. Neemias não foi lá para o Facebook dizer desaforos. Neemias mandou só um recado curto e objetivo, ele não foi nem grosso, para não dar munição para o inimigo. Ele foi objetivo. Ele foi muito autêntico, claro, e até radical. Porque ele entendia, eu estou fazendo uma grande obra. Ele compreendeu, como diz Paulo aqui em Efésios, qual é a vontade do Senhor. E talvez o inimigo queria que ele fosse para drenar as energias. E quantas vezes, queridos, passa o dia, no final do dia, à noite, todas as nossas energias foram drenadas para lugares errados. Nós perdemos o foco para tirar coisas que eram prioridade, para nos tirar do caminho, para focarmos aquilo que não é prioritário para a vontade do Senhor na nossa vida. Vamos para a quarta arma. A quarta arma é a firmeza do propósito. Voltemos para Neemias. Hoje em dia as empresas que trabalham com os funcionários de grandes multinacionais e até essa onda de coach, uma das palavras mais fortes do coach hoje é ser resiliente. Um substantivo chamado a resiliência. Seja resiliente. O que é resiliente? Aquela pessoa que tem a habilidade de saber lidar com os obstáculos, com as crises, com as adversidades e mesmo enfrentando tudo isso, permanecer firme. Isso é ser resiliente. Isso é ter um caráter tenaz. Isso é ter um caráter firme, propósito. Eu falei hoje de manhã, nós começamos a aula de inglês. Nós já tivemos aula de inglês aqui com um casal, o Eduardo e a Vanessa. Muita gente começou. Depois de um mês... E eu estava falando com o pastor Felipe, eu espero que os que vieram peguem firme. Né? Estudar idioma não é tão difícil, não. É só você se disciplinar. Pega a gramática, pega o básico e depois, ouça, ouça e ouça. Leia, leia e leia. Ouça, ouça e ouça. Leia, leia, leia. E nós temos recursos. Na época que eu estudava idioma, não tinha nada disso, não tinha internet. E hoje eu vou lá, é na internet. Você tem várias ferramentas. Você tem textos em inglês, tem textos em italiano, textos em espanhol. Só precisa remir o tempo e ter disciplina. Joaquim Barbosa, ex-ministro da Suprema Corte, enquanto a sua mãe, que era faxineira e fazia faxina na biblioteca da Universidade de Brasília, ele que era filho de família pobre,
estudou francês, inglês, na biblioteca de Brasília, na UNB, enquanto a sua mãe fazia a faxina. Isso mostra a disciplina. Isso mostra o caráter firme, a determinação, a firmeza de propósito. Não é aquela pessoa que titubeia, aquela pessoa que fica em cima do muro, que oscila. Hoje está bem, amanhã não está, eu não vou mais, eu vou desistir. E nada termina o que começou. Vai comigo agora para o livro de Neemias, capítulo 6, verso 4. Vamos ver o que diz o texto. Neemias 6, 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Quantas vezes enviaram o mesmo pedido? 4. Olha, insistência do inimigo. O inimigo também é insistente. Mas eu gosto da resposta de Neemias. Vamos ler? Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Põe aí. É uma arma chamada firmeza de propósito. Você está firme? Tem que estar firme. Uma das armas prediletas do inimigo é a insistência. E foi com essa artilharia que o diabo venceu Eva e o diabo usou Dalila para vencer Sansão. De muita insistência, chegou uma hora que Dalila recebeu o segredo de Sansão, que era o cabelo. Pela muita insistência. Agora deu um branco na minha cabeça, eu falei, faz tempo que eu não prego sobre Sansão. E falaram em Dalila, lembrei do filme de Hollywood. E eu falei, nossa, quanto tempo faz que eu não prego sobre Sansão e Dalila? Vou pregar. Aliás, uma boa palavra para os jovens, para mostrar na área do sexo. Aquele homem não podia ver uma saia e corria atrás. E tinha propósito, tinha chamado. E a vida sexual era turbulenta na vida de Sansão, e ele não tinha firme propósito, ele não tinha firmeza. E ainda Dalila entrega o segredo, que de tanto ela insistir, ele entregou o segredo, que era o seu cabelo. Neemias continuou firme até o fim com a mesma postura. Ele era um homem coerente e corajoso. Quantas vezes o nosso não deveria ser tão alto quanto o nosso sim? É tão fácil nós dizermos sim, mas nós não temos o mesmo volume e a mesma potência de voz para dizer não. 4 vezes ele ouviu, 4 vezes ele replicou, não, estou fazendo uma grande obra. Não deveria ser assim, não deveria ser assim. Nós devemos fazer ecoar o nosso sim para Jesus e o nosso não para o diabo com o mesmo vigor. Amém, queridos? Vamos para a quinta arma, a integridade pessoal. Neemias não era perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas ele era um homem íntegro. Fiquei muito emocionado hoje de manhã falando sobre ele no livro de Neemias, o capítulo 5, e é muito gostoso quando a gente faz uma leitura e uma pregação expositiva, acompanhando a Bíblia, porque a gente revive aqueles textos que nós já lemos e conhecemos de anos atrás. E eu pude resgatar de novo na vida de Neemias, no capítulo 5, como ele ajudou seus irmãos compatriotas, no capítulo 5. Como ele libertou muitos judeus que já tinham sido vendidos aos nobres como escravos. Mas ele deu exemplo. Ele era um homem íntegro. Era um homem sério. E, queridos, é tão triste ver que a igreja brasileira hoje, ela só valoriza cantores. Pregadores famosos que muitas vezes passar na peneira da Bíblia não tem crivo, baliza bíblica alguma. Não tem fundamentos, são pregações que são receitinhas, três pedrinhas para ter vitória, 7 ferramentas para alcançar isso, 7 passos, são sermões que dão grande sucesso. Desculpe lhe dizer, esse tipo de sermão pode até ajudar para algumas coisinhas pequenininhas, mas o que vai sustentar você é a palavra de Deus exposta, sedimentada e fundamentada na sua vida. Para que quando a crise chegar, o Espírito Santo te faça lembrar das passagens bíblicas que estes homens e mulheres enfrentaram e tiveram êxito juntamente com Deus. A igreja brasileira precisa acordar.
Nós temos visto até mesmo a idolatria a tantos cantores. Hoje não está muito em vista, porque como está a crise econômica, eles não estão sendo convidados. Mas é muito show, muito espetáculo e muitos cultos. Numa hora como essa, eu estou olhando aqui, eu estou pregando. Graças a Deus que não tem ninguém dormindo. Mas tem gente que fica tão cansado na hora da palavra. Mas é a hora mais importante do culto. A parte mais importante do culto, você sabe qual é o ápice da missa e de um culto reformado? Um culto protestante? O ápice da missa é a Eucaristia, é a ceia. O ápice de um culto reformado, protestante, bíblico, é a pregação expositiva da palavra de Deus. Vai olhar o livro de Atos, vai ver a duração dos sermões de Pedro e de Paulo. E tudo com fundamento bíblico. Eles dizem, porque está escrito em Joel, porque o profeta Isaías disse, porque o profeta Miqueias falou, porque o profeta Amós falou. Eles trazem as palavras e eles não eram letrados que tinham diploma, mas eles conheciam, desde a tenra infância, as sagradas letras. Então é gostoso de você ouvir a palavra, se expor à palavra. Às vezes a pregação que você está escutando hoje, ela não está te servindo para nada, aparentemente. Mas daqui a 3 anos você pode enfrentar uma situação que este sermão vai ser alicerce e fundamento para a sua vida. Ah, eu só quero ouvir isso, eu só quero ouvir. É o problema do self-service, é o púlpito do self-service. Eu quero ouvir o que eu gosto. Mas não é isso. Paulo diz o contrário em Romanos. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É toda a Bíblia. E Paulo ainda diz em Efésios, em Atos capítulo 20, e eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio. Tudo que Deus estabeleceu e elaborou de doutrina para a igreja. Paulo disse, eu não vos deixei de anunciar e ensinar todo o desígnio. E ele diz a Timóteo na sua última carta, prega a palavra em tempo e afora de tempo, ainda que não queiram ouvir, mas prega a palavra. Ensine a palavra. Vamos ver a integridade de Neemias no capítulo 6, versos 6 ao 8. Do teor seguinte, entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu, olha o fofoqueiro, já tinha fofoqueiro e o mentiroso, que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Chamando Neemias de rebelde. Olha, estão dizendo por aí, é sempre assim. As pessoas que não têm a coragem dizem assim, estão. Aí eu tenho vontade de dizer, estão ou está? Você está. Estão dizendo que você quer se rebelar. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, tudo mentira. Tu queres ser o rei deles. Olha, já está massageando o ego. Você quer ser o rei, você quer mandar aqui. Olha, tem Zorobabel que é o governador. Estão dizendo que você quer ocupar o lugar dele. Mentira. Estão usando essas palavras. E aí o versículo 7. E puseste profetas para falar a teu respeito, Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Dizendo que Neemias contratou profetas para ir com o chofar do pastor Filipe. Olha o rei, viva o rei, viva o rei. Mentira. Falei de chofar porque a trombeta era usada para dizer, para anunciar que o rei está chegando. E o versículo 7 diz, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Veja como eles são insistentes, né? Vem cá, vamos consultar juntamente. Aí mandei dizer-lhe, vamos, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. O coração dele era íntegro. Nada disso era verdade. Tudo isso era mentira. Mas agora vamos para a última arma. Última arma. A oração por fortalecimento. Capítulo 6, verso 9. Eu já tinha comentado isso nas orações relâmpagos de Neemias, mas ele faz uma oração muito bonita aqui, rápida, no versículo 9. Porque todos eles, vamos ler juntos, procuravam atemorizar-nos, dizendo, juntos, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. O inimigo dizendo para eles. Aí ele diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Que Deus fortaleça as suas mãos hoje. Que Deus te dê o discernimento. Que Deus te dê o compromisso com a obra.
Que Deus te dê a prudência, a firmeza espiritual de pegar a obra de Deus com afinco, não titubear, não recusar, abraçar. Eu já vi pessoas na igreja, no ministério que eu tive alguns anos atrás, que a pessoa saía do ministério, entrava no ministério, saía do ministério, entrava no ministério, saía, entrava. O que é isso? Que turnover é esse? Que rotatividade é essa? Turnover é rotatividade. Que rotatividade é essa? Que entra e sai é esse? Você está em pecado? Não, mas por que está saindo? Porque eu não estou bem. Aí volta, eu não estou bem. Então, querida, se cure. Ou será que você está dando ouvidos ao inimigo e ele está usando essas estratégias para que você abdique da posição que Deus lhe deu? Você acha, já contei aqui um testemunho de uma pessoa que em Maceió teve a capacidade de me pegar no chão. Eu respeito essa pessoa, mas ela me pegou pelo pescoço, fica de pé. Dessa forma, eu digo, meu Deus. E ela disse assim, Deus me disse que o seu lugar não é aqui. E eu já sabia que ela tinha inveja de mim por causa da intercessão. Eu tinha um trabalho de intercessão, essa pessoa também tinha um trabalho de intercessão. E eu olhei para ela e disse assim, um minuto, Deus já me disse que o meu lugar não vai ser aqui. Fique tranquila. Agora, Ele não me disse ainda quando eu vou sair daqui. E enquanto eu não sair daqui, eu ficarei aqui. E quase que eu dizia, vai ter que, me lembrei de Zagalo, me aturar, é isso que ele dizia? Vai ter que me engolir. Eu não vou dizer isso, que isso aí é muito grosseiro, né? E essa pessoa é muito mais velha que eu. Mas eu poderia ter ido para o meu quarto chorar. Eu poderia ter dito, eu vou sair. Não, eu disse, pois bem, eu vou fazer o que eu sempre fiz, interceder e orar. Mas eu sabia que era inveja. E um detalhe, não era o diabo em pessoa, não. Era uma irmã em Cristo, que eu amo, que eu respeito, que eu entendo que ela tem o Espírito Santo, mas que naquela hora ela deixou a carne falar mais alto. E eu decidi, naquela hora, perdoá-la, amá-la e orar por ela e continuar fazendo a obra. Amém, queridos? É fácil? Não é fácil. E às vezes eu chegava na igreja, os olhares. Mas aquele olhar de fuzilar e anular você literalmente. Isso é muito triste quando acontece na igreja. Isso mostra que aquela pessoa deixou claro para mim uma coisa muito importante, porque eu era novo, eu tinha 25 anos de idade quando eu vi isso. E aquela pessoa tinha idade de ser minha mãe. Mas eu pensei, isso é uma demonstração clara, psicologicamente, de pessoas inseguras, que enxergam no outro uma ameaça. Quando, na verdade, no reino de Deus, nós não somos ameaças, nós somos membros e estamos num propósito, reconstruir os muros da igreja brasileira e da nação brasileira e da nossa Sião celestial, que é Jerusalém, a igreja do Senhor. Fique de pé. Aproprie-se hoje, como a irmã Marisa nos dirigiu no louvor, tome posse das bênçãos espirituais, das ferramentas espirituais. Vamos cantar hoje, né? Terminar cantando essa canção, O Senhor está levantando um grande exército. Pastor Felipe vai tocar o chofar aí. Não se assuste, quem está nos visitando pode perguntar, mas como é que esse pastor toca um chofar? Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Assusta às vezes, tá? Mas eu vou só dizer uma coisa, é porque você está visitando hoje, mas eu gosto de explicar, porque tem gente que sai com a dúvida, é pior. Teclado, violão, guitarra, baixo, nenhum desses instrumentos estão na Bíblia. Mas o chofar é um instrumento que era para Israel tocar e ir para as guerras. E anunciar que o inimigo, e naquela hora que tocava, todo o povo de Israel se preparava para ir para a guerra. E eles iam para a guerra, sabe como? Com as tribos de Judá na frente, cantando e louvando. Foi assim que Josafá ganhou a batalha. E o profeta disse, diga para a nação de Judá que louve, cante. E enquanto eles louvavam, a Bíblia diz que Deus deu a vitória. E o chofar era para arregimentar os soldados do povo de Deus, lá no povo de Israel, para ir para a guerra. Vamos cantar. E enquanto você canta, lembre-se, quais são as armas que Deus lhe deu hoje à noite? As armas de ataque
e de defesa. Vamos cantar, toca, vamos ouvir. Toca, Senhor, invoca a tua igreja, convoca a tua igreja. Convoca esta nação brasileira, Senhor. Convoca a tua igreja brasileira. Chama os teus intercessores, os teus atalaias nesta nação, Senhor. Derruba os muros e as fortalezas do inimigo nesta nação e que sejam restaurados os muros da igreja do Senhor Jesus. Levanta o teu exército, Senhor. Vamos cantar. Glória a Deus. O Senhor está levantando um grande exército. Povo de guerra. Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou. Ele já preparou para nós todo o seu armamento que nos capacita a vencer na terra e céu. E nos capacita a vencer a terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra os principados. Mas contra os principados e dominadores do mal. O Senhor está levantando um grande exército. Estenda a sua mão para os céus do Brasil. Povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Que ao levantar das nossas mãos o inimigo caia. Ele já preparou para nós todo o seu armamento. Que nos capacita a vencer. Que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra os principados. Mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra, que gastaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. E ele não será derrotado. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda arma contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Glória a Deus.